Quero dar um bom dia a cada um dos nossos irmãos e amigos, e é pela graça do nosso Senhor que estamos na presença dele nesta manhã e temos a grande honra de poder ler a Bíblia, ler sua palavra. E repito o que vou dizer, que muitos não tiveram esse grande privilégio que temos de ler a Bíblia, e que Deus possa colocar no nosso coração, no meu coração e no seu, cada dia mais o desejo de ler a Bíblia e estar em comunhão com Deus. Quero ler nesta manhã, querido irmão, querida irmã, jovem, quero ler o livro do profeta Daniel, que também foi um jovem e Deus usou ele poderosamente em suas mãos. E Deus abençoou Daniel através de sonhos, de visões futuras. Deus usou tão grandemente Daniel que as visões que ele teve estão acontecendo ainda hoje, nos nossos dias, coisas que virão à frente. E ele deixou o seu nome registrado na Bíblia, sua vida, e deixou um grande exemplo para nós. Quero ler nesse dia o capítulo 1. O prefácio diz assim: a educação de Daniel e os outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Capítulo 1 diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos, jovens, e que não houvessem defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e o Misael o de Mesaque, e o Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia,
Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Que maravilhoso isto! Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimentai, disse Daniel, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te hajas com teus servos. E ele conveio nisto e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, e ele estava mais gordo do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Que maravilhoso isto! Deus abençoou estes jovens com todos estes talentos, e é o nosso Deus, Ele pode também dotar nós, cada jovem, com esses talentos. E o fim dos dias em que o rei tinha dito que o trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Que maravilhoso! Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Que Deus possa acrescentar as bênçãos da sua palavra em nossas vidas. E é tão maravilhoso nós podermos ler nesse dia apenas o 1º capítulo da vida desses grandes homens, esses jovens. Que Deus possa te abençoar, querido irmão, nesse dia. Que Deus possa colocar cada dia mais em meu coração e no seu o desejo, o amor em ler a palavra de Deus, e que Deus possa nos instruir, nos dar sabedoria, o conhecimento, que nós possamos ser prósperos em nossa vida, assim como Daniel, esses jovens foram. Que Deus vos abençoe, que Deus te conceda um maravilhoso dia na presença de Deus. Amém.